E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a médica pediatra neonatologista Lana Soriano. Bom dia, doutora Lana. Bom dia, Tiago. A gente vive um mês todo dedicado a esse alerta, inclusive que é uma preocupação não só do Brasil, mas da Organização Mundial de Saúde, que é a questão dos partos prematuros, né, dos bebês que nascem de forma prematura. Por que hoje em dia a gente tem tanta notícia de tantas mães tendo seus bebês antes do tempo? Bom, o parto prematuro, ele tem uma conjuntura genética, social. Na verdade, ele é um problema de saúde pública, né? Hoje, tanto as mães muito novas, como as mães que vão ter nenéns acima de 35 anos, elas têm a possibilidade de algumas patologias durante a gravidez que podem ocasionar o parto prematuro, aquele parto que acontece abaixo de 37 semanas. Nessa questão das causas, a gente pode colocar, por exemplo, o ritmo de trabalho, questão de alimentação, o que é que mais tem influenciado? Bom, como é que a gente poderia prevenir a prematuridade, né? Na verdade, ela começa mesmo antes da anticoncepção, a mulher tratando da sua saúde, né? Ficando bem, não tendo diabetes, tratando da parte física dela. Depois disso, depois da concepção, o que é que vai acontecer? Ela tem que ter um bom pré-natal. Esse pré-natal ele deve ser feito logo no início da gravidez, certo? E acompanhado adequadamente, por causa das doenças infecciosas que podem acontecer, dos problemas de hipertensão. E isso aí vai culminar numa boa assistência na hora do parto, né? Você tem que ter médicos especializados, médicos treinados. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um programa que ela treina o neonatologista para dar assistência aos bebês abaixo de 34 semanas e de 34 semanas em diante. Então, isso é muito importante. Se esse parto acontece, aí os cuidados vão ser na UTI neonatal. A senhora falava da questão do pré-natal. Isso é uma coisa tão básica, doutora Lana. É como se fosse inerente de uma gravidez, mas hoje, infelizmente, ainda há muita gente que não faz esse pré-natal de forma adequada, não tem esse acompanhamento durante a gravidez, não é isso? Acontece muito, principalmente na rede pública de saúde, né? Nós temos uma deficiência muito grande com relação ao pré-natal. Muitas mães, elas vão descobrir a gravidez muito tardiamente. Isso já dificulta você conseguir ver a idade gestacional, né? Isso acontece também no caso dos partos cesárea, principalmente os partos que são marcados, no qual a mãe não entra em trabalho de parto. Então, o pré-natal é uma coisa muito importante nessa parte de prevenção da prematuridade. Vamos sair um pouquinho do pré-natal, porque a senhora já falou que no caso do prematuro, após nascer, ele fica na UTI neonatal. Isso. Fala um pouquinho dos cuidados que esse bebê que nasce prematuro tem que ter. A gente acompanha a rotina de algumas mães que tiveram filhos de forma prematura e é uma rotina completamente atípica de realmente passar meses no hospital com essa criança desenvolvendo o que deveria ter desenvolvido ainda na fase de gestação. Isso. Hoje em dia, a neonatologia ela prima muito no início com o manuseio mínimo do bebê. O que seria isso? Os bebês vão ter intervenções mínimas necessárias para ajustar todos os sistemas. O bebê prematuro ele tem todos os sistemas imaturos, sistema imunológico, respiratório, e aí você vai adequando o seu cuidado com relação a isso. Em geral, a gente passa 4 a 7 dias em manuseio mínimo na UTI neonatal, dando assistência ventilatória, fazendo uso de antibióticos quando necessário e outras medicações. E como é a rotina da mãe e do pai que tem esse bebê prematuro? Fala um pouco, porque apesar de ser algo que hoje tem se tornado bastante comum, né, as pessoas conhecerem alguém que teve um caso de nascimento prematuro no ciclo de amizade ou mesmo na família, muitos sequer imaginam como é essa rotina, é uma rotina de realmente 24 horas de hospital, ainda que a mãe não esteja lá internada. Então, é uma vivência ímpar. E cada parto vai ser diferente do outro. Mesmo mães que tiveram bebês prematuros em gestações anteriores, elas vão vivenciar essa passagem
pela UTI de forma diferente. Os pais, hoje em dia, eles podem ficar 24 horas na UTI. Para eles, é muito angustiante, mas hoje a gente faz, o neonatologista, ele procura centrar o cuidado tanto no paciente como na família, não só na doença, né? Então a gente acaba tratando do bebê e acaba acolhendo e tratando dos pais também, né? Tem que lembrar que eles tinham, desde o início da gravidez, na verdade desde o início e durante a gravidez, aquela questão do seu bebê imaginário, de como é que seria o seu filho ou a sua filha, né? E de repente, no transcorrer dessa gravidez, ele nasce prematuramente, né? Então é uma situação totalmente diferente. Mas essa é uma realidade muito do sistema particular. A gente sabe que o sistema público nem sempre há todo esse assistencialismo. Como é que é a realidade dessas mães que são mães de bebês prematuros numa rede pública? Existe esse assistencialismo também? Existe essa preocupação? Eu falo isso porque eu vejo sempre uma deficiência muito grande no sistema público de saúde e num caso desse, onde o bebê requer um cuidado ainda mais especial, a própria família também com essa assistência, me parece que eles acabam ficando um pouco desassistidos. Na verdade, não. Nós temos problemas de número de leitos. Mas a mãe e o bebê que consegue ser assistido na rede pública, ele é muito bem assistido, por incrível que pareça. Inclusive, na rede pública, a mãe ela pode ficar no hospital, o que infelizmente na rede privada não é possível, certo? Elas ficam internadas como mães acompanhantes, né? E tem ainda a questão de ter as unidades cangurus. Então, eles saem muito mais precocemente da UTI. E aí era um outro ponto que eu queria perguntar à senhora. E quando sai da UTI, os cuidados continuam ou os cuidados que essa família vai ter com esse bebê pós-UTI é o mesmo como se ela tivesse tido um bebê no período correto? Não, são cuidados diferentes. Esse bebê ele deve ser acompanhado por um médico neonatologista, pelo menos nos primeiros 2 anos de vida. Ele vai ter várias avaliações, avaliação de fisioterapia, avaliação fonoaudiológica, oftalmológica, neurológica, porque a gente tem que lembrar que ele é imaturo como um todo. Então, assim, ele tem a possibilidade de ter algumas deficiências. Então, é importante ter toda uma equipe multidisciplinar trabalhando em cima desse bebê. É isso, eu agradeço hoje a participação da senhora aqui no RN no Ar, trazendo um pouquinho de informação acerca dos bebês prematuros, que hoje, como eu falei e reforço, é algo que tem se tornado tão comum a gente ter notícia aqui, quer seja no ciclo de amizades ou mesmo na família. Eu que agradeço, Tiago. E é importante a gente lembrar do Novembro Roxo, vamos aí terminar aí e conseguir diminuir essa taxa de prematuridade. Obrigada.